nossa, muito parecida. A Bíblia diz que haviam 10 homens que eram leprosos. Quando a Bíblia fala de lepra, nesse contexto, a Bíblia fala de uma doença incurável. A Bíblia fala de um problema que condenava essas pessoas a uma vida de vergonha, a uma vida de sofrimento, a uma vida de dor, a uma vida de aflição, a uma vida de solidão. Por conta da lepra, eles eram obrigados a viverem separados, afastados da família, afastados da sociedade, desprezados em um local distante das demais pessoas. Então imagine o sofrimento desses homens. Já não bastasse o problema físico, a dor, o desconforto, o incômodo da doença, da enfermidade, esses homens ainda tinham que conviver com o desprezo da sociedade, com a vergonha perante as outras pessoas, porque nessa época aqui a lepra não tinha cura, era uma doença incurável. Mas a Bíblia diz que de alguma forma, de alguma maneira, esses homens ouviram falar de Jesus. Esses homens ouviram falar do Senhor Jesus. E quando eles ouviram falar de Jesus, eles creram, eles acreditaram e decidiram ir de encontro a Jesus. E a Bíblia diz que, se aproximando de Jesus, vendo Jesus de longe, eles reconheceram e gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós. Jesus, ajuda-nos. Jesus, socorre-nos. Porque não há solução para a gente, não há mais jeito para nós. Mas ouvimos falar que Tu és aquele que tem a solução para as causas impossíveis. Tu és aquele que pode resolver aquilo que o ser humano não tem condições de resolver. E a Bíblia diz que Jesus, se aproximando deles, deu uma ordem para eles, deu uma instrução para eles: vão e se apresentem ao sacerdote. O sacerdote era a autoridade que tinha o direito de liberar eles para voltar para a família, para voltar para o convívio em sociedade. Só que eles ainda não tinham sido curados, mas eles creram na palavra que Jesus falou. E eles se dirigiram ao sacerdote. E a Bíblia diz que, se aproximando no meio do caminho, indo na direção que Jesus lhes falara, a Bíblia diz que eles perceberam que já se encontravam curados, que já não estavam mais leprosos. E a Bíblia diz que dos 10, 9 seguiram em frente, mas um voltou. E a Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. E quando ele chegou perto de Jesus, ele se prostrou aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus perguntou para ele: não foram 10 os curados? Apenas um voltou para dar glória a Deus. E Jesus se volta para aquele homem e diz: vai, a tua fé te salvou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, pregador, o que é que essa história, o que é que esse registro que o Senhor acabou de narrar tem a ver com as nossas vidas? Tem
Deixa eu tentar lhe explicar. Escuta com atenção. Nem sempre a terra foi dessa forma. Nem sempre existiram essas enfermidades. Nem sempre existiu sofrimento, dor, aflição. Nem sempre. No projeto original de Deus, não havia enfermidade, não havia morte, não havia doença, não havia sofrimento, não havia guerras, não havia esse mal que nós temos presenciado. Mas por conta da desobediência do homem, a partir do momento que o ser humano ignorou a voz de Deus para seguir a sua própria vontade, o mal teve acesso à vida da humanidade. E aí veio a morte, e aí veio o sofrimento, e aí veio a dor. E não havia solução para nós, não havia jeito para nós. Estávamos condenados a sofrer nessa vida e a sofrermos do outro lado, quando nós encerrássemos a nossa passagem aqui. Mas está escrito em João capítulo 3, versículo de número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou a você, amou a mim, amou a nós de tal maneira, que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário, para ser crucificado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através da morte de Jesus, o Senhor nos deu a oportunidade de nos libertarmos, não só da prisão que nos traz dor, aflição, tormento nesta vida, mas nos deu a oportunidade também de, quando nós partirmos dessa vida para outra, nós desfrutarmos de vida eterna, de descanso, de conforto, de alegria lá do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Só que ainda nessa vida, o ser humano, ele tem dificuldades de buscar a Deus. Quase que a totalidade das pessoas, quando tudo está bem, quando as coisas estão indo de bem a melhor, elas têm dificuldade de buscar Deus. Elas decidem viver a vida delas do jeito que elas querem, do jeito que elas desejam. E acabamos forçando a Deus a usar um recurso muito conhecido dos pais para atrair de volta as pessoas a Ele. É muito comum as pessoas, nos seus momentos de dores, nos seus momentos de aflição, elas buscarem a Deus. Então, assim como um pai, às vezes, para trazer o filho para o caminho certo, ele precisa usar a disciplina, ele precisa usar o castigo, ele precisa usar o sofrimento. Não é diferente com Deus. Às vezes Deus precisa permitir que coisas ruins aconteçam, que passemos por sofrimento, que passemos por dor, para que através desse sofrimento, dessa dor, dessa luta, nós venhamos buscá-lo, assim como esses homens buscaram. Entenda que há sofrimentos que, na verdade, não são ruins, são bons, porque através deles nós iremos buscar a Deus de uma forma diferente. É aquela crise que a gente não tem como resolver, a gente fica perdido, sem saber o que fazer. Fala com um, não tem solução. Fala com outro, não tem solução. É aquele dia
que você vai fazer um exame de rotina e o médico diz assim: olha, no seu caso aí agora, só Deus usa o próprio médico para nos encaminhar para Ele. Você entende? É aquele dia em que aparece uma crise no casamento com um dos filhos e a gente não sabe o que fazer. E através daquela crise, daquela dor, daquela luta, daquele sofrimento, nós iremos fazer o que esses homens fizeram. Eles foram em busca de Jesus. Eles foram procurar Jesus. E eu queria que você entendesse nessa noite: não importa a tua dor, não importa o teu problema, não importa o nível do teu sofrimento. Talvez você está aqui e só Deus sabe como é que está a sua família. Só Deus sabe como é que está o seu casamento. Só Deus sabe como é que está essa dor aí que você tem sentido e que ninguém sabe. Você sai na rua até sorrir, até se mostra alegre para as pessoas, mas só Deus e você sabe quando você se tranca no seu quarto, quando você se tranca no seu banheiro, quando você está sozinho. Mas eu queria te dizer nessa noite, assim como Jesus mudou a minha vida, assim como Jesus me tirou de uma condição triste e terrível há 13 anos atrás, Jesus também pode mudar a tua história. Jesus também pode mudar a tua vida. Ele tem o poder para trazer a alegria que você precisa, a paz que você precisa. Talvez o médico não tenha mais jeito, talvez a força humana não tenha mais jeito, talvez nem o dinheiro resolve, mas Jesus resolve. Jesus pode socorrer você. Jesus tem a solução que você precisa. Jesus tem a paz que você precisa de restaurar a tua vida. Escuta com muita atenção nessa noite. Há esperança ainda para você. Há esperança ainda para você. Eu estou falando com pessoas que às vezes nem vontade de viver tem. Eu estou falando com pessoas que diante da dimensão da dor, da aflição, às vezes tem vontade até de dar cabo na sua própria vida. Eu estou falando com pessoas que às vezes tem vontade de desistir de tudo, chutar o balde e sumir no mundo. Mas eu queria te dizer, isso não vai resolver nada. Isso só vai piorar as coisas. Porque problema não se resolve fugindo dele. Problema se resolve enfrentando. Só que às vezes a gente não tem força. Aí entra Jesus para te dar força, para te dar graça. Eu não estou dizendo aqui que a vida tem problema sim, tem luta sim, mas quando você não dá mais conta, ele desce, se coloca do seu lado e diz: não temas, porque eu sou contigo. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Decidi andar com Jesus, decidi fazer uma aliança com Jesus, decidi entregar a sua vida para Jesus, é decidir tê-lo ao seu lado. E quando Jesus está do nosso lado, não tem pandemia, não tem morte, não tem crise. Entendemos que temos alguém que é mais poderoso do que a pandemia. Entendemos que temos alguém do nosso lado que é mais poderoso do que a morte. Que se ele quiser, até a morte tem que obedecer a ele. Amém, Deus. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Conta-se, escuta, que em um determinado voo,
O avião entrou numa turbulência, numa forte tempestade. E aí o comandante mandou a tripulação se prepararem para os tombos que o avião haveria de dar, e talvez até uma queda. E a aeromoça saiu conferindo, passageiro por passageiro, todo mundo desesperado, todo mundo com medo, apavorado, com medo de morrer. Mas aí ela chegou em uma das poltronas e tinha uma criança sentada, brincando, pintando com seus lápis. E ela perguntou para a criança: você não está com medo? Você não está apavorada diante do que está acontecendo? E aquela criança disse: não, porque o meu pai é o piloto desse avião. Quando nós temos a convicção de quem está no controle, nós não nos apavoramos, porque entendemos que Ele tem o poder de nos dar livramento em meio às nossas crises, em meio às tempestades da vida. Então Jesus, Ele tem poder para trazer conforto, esperança e tranquilidade para a tua alma diante dos momentos difíceis que a vida vem apresentar. Aleluia. Mas pregador, e o que foi que esses homens fizeram? Eles tomaram uma decisão mais importante de toda a vida deles. Eles decidiram buscar a Jesus. Quando você quer beber uma cachaça, você vai no bar. Quando você quer jogar bola, você vai no campo. Quando você quer fazer uma compra de alimentos, você vai no supermercado. Quando você precisa de um atendimento para o seu corpo físico, você vai ao hospital. A pergunta é: você tem frequentado lugares que te levam para perto de Jesus? Essa foi a decisão que esses homens tomaram. Eles decidiram buscar a Jesus. E a Bíblia diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, abre-se o izar. Toda vez que nós decidimos buscar Jesus, certamente nós iremos o encontrar. E após esses homens terem encontrado Jesus, as suas vidas nunca mais foi a mesma. Assim como a minha vida. Eu andava com a garrafa de pinga debaixo do braço, desejando me alegrar. Eu andava subindo e descendo, atrás de carnaval, atrás de São João, para poder me alegrar. Até que um dia me falaram de Jesus. E eu decidi buscá-lo. E já faz 13 anos que eu não preciso mais de uma garrafa de pinga. Eu não preciso mais de um carnaval. Eu não preciso mais de um São João para ter alegria. Porque eu descobri em Jesus uma alegria maior. Então é isso que Jesus tem para nós. Jesus, Ele pode mudar o teu viver. Ele pode transformar a tua vida. Ele pode trazer solução para essa crise, para essa dor. Ele pode te dar a força que você precisa para atravessar esse momento tão difícil que você está vivendo. Escuta, tem pessoas que em meio às suas lutas, por conta da falta de Jesus, a vontade que dá é até tirar a sua própria vida, porque falta Jesus. Mas quando Jesus chega, irmão, aquela paciência, sabe, que você não tinha, agora você vai ter. Aquele controle que você não tinha, agora você vai ter. Então esse é o desejo de Jesus. É através dos sofrimentos que passamos, nos dirigirmos até
Ele. Na verdade, nossos sofrimentos são pontes que vai nos conectar até Jesus. Pode ver, nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus manda um crente. Deus manda. Ou na rua com um microfone como esse, ou com um convite na sua, Deus manda. Porque esse é o propósito de Jesus: proporcionar a todos uma oportunidade de encontrá-lo e de desfrutá-lo daquilo que Ele tem para mim e daquilo que Ele tem para você. Então todos foram curados. Mas tem mais um detalhe. A Bíblia diz que todos foram curados, mas um voltou. Um voltou. E esse que voltou se colocou aos pés de Jesus. Entenda que todos viveram milagres, mas apenas o que voltou ouviu de Jesus: vai, a tua fé te salvou. O desejo de Jesus não é só trazer uma solução para você. O desejo de Jesus é salvar a tua alma. É garantir para você um lugar no céu quando você fechar os olhos aqui na terra. Sabe por que tanta gente tem medo da pandemia? Sabe por quê? Tem tanta gente com medo do Covid, com medo de morrer. É porque não tem certeza para o lugar para onde vai. Diz a Bíblia, livro do Apocalipse, capítulo de número 21, o verso de número 4, está escrito: e Deus enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e lá não haverá mais dor, lá não haverá mais pranto, lá não haverá mais morte, lá não haverá mais sofrimento, porque já as primeiras coisas são passadas, e os que vencerem herdarão todas essas coisas. Há um lugar reservado para todos nós, lá do outro lado. Jesus não morreu pelo crente, Jesus não morreu pelo católico, Jesus não morreu pelo espírita, Jesus não morreu pelo macumbeiro, pelo feiticeiro. Não, Jesus morreu por todos. A salvação está acessível a todos, mas nem todos buscam a Jesus. Mas quando decidirmos buscar Jesus e nos prostrarmos aos pés dele, reconhecendo ele como nosso único e suficiente Salvador, nós ouviremos também dos lábios dele o que esse leproso que agora estava curado ouviu: vai, a tua fé te salvou. Jesus deseja garantir salvação para você. E quando temos certeza da nossa salvação, não tememos a morte, não temos medo da morte, porque entendemos que a morte é só uma ponte que vai nos conectar, que vai nos levar para mais perto de Deus. Eu costumo dizer que o problema não é se preocupar com a morte. Um dia ela chega para todos nós, se Jesus não voltar antes. A questão é se preocupar em como você vai estar quando ela chegar. E se estiver longe de Jesus, afastado dos caminhos do Senhor, infelizmente, não haverá salvação, mas condenação eterna. E a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer apenas uma vez, seguindo depois disso o juízo. A sua oportunidade é enquanto você está vivo. A sua oportunidade é enquanto você está respirando. Então o convite de Jesus é duplo. É duplo. Tem dois propósitos: trazer alívio para o teu sofrimento, trazer alívio para a tua dor, te ajudar a vencer essa crise, a vencer essa depressão,
a vencer essa luta pela qual você tem vivido, você tem passado, mas também garantir para você vida eterna, salvação eterna. E talvez você está aqui nessa noite, você está aí nos ouvindo do seu lar, da sua casa, e ainda não tomou a decisão de fazer uma aliança com Jesus. Eu não estou falando ter fé apenas, porque fé quase todo mundo tem. Por quem é que você chama quando você tem um problema? Por Deus. Então, se você chama por Deus em meio aos seus problemas, é porque você tem fé. Mas é uma fé que não vai trazer salvação. A fé que traz salvação é a fé que nos leva a crer que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e que nos leva a tomar uma decisão de segui-lo e de servi-lo, e de tê-lo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor das nossas vidas. E talvez você ainda não tomou essa decisão. Você está correndo um grande risco de partir sem garantia da sua salvação. E Jesus nos trouxe